Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo Reis, professor do Departamento de Física da UFC e esse é mais um vídeo da disciplina de História do Pensamento Científico. No vídeo de hoje a gente vai apresentar duas posturas que nós devemos ter perante teorias científicas, tá certo? Vamos lá. A primeira postura é a postura da falseabilidade, né? Ela foi primeiramente introduzida por Karl Popper em toda a sua obra, né? Seu principal livro é o Conjecturas e Refutações, que dá título ao slide. O que é que Karl Popper considerava? Né? Considerava que a postura da falseabilidade, né, deveria ser uma característica determinante de qualquer teoria científica. O que seria essa falseabilidade? Né? Como a gente viu antes, você possui tanto uma forma de racionalizar a ciência indutiva, né, onde você constrói um raciocínio lógico sobre premissas até chegar a uma proposição de experimento, tá certo? E quando aquele experimento é dito verdadeiro, você pode afirmar que possivelmente a sua teoria ela é verdadeira. E você tem uma lógica desconfirmativa, né, que seria uma lógica de uma inferência dedutiva, onde você constrói aquela lógica, aquela argumentação lógica sobre suas premissas, de modo a propor um experimento, né, propor uma observação, e quando aquela observação ela não é encontrada, então você pode dizer que a sua teoria, de forma geral, ela tem algum problema, ela é falsa. Tá certo? O Karl Popper ele vai defender o quê? Ele vai defender que essa postura de falseabilidade é de que o cientista ele sempre deve estar atrás de falsear as próprias teorias e não apenas de encontrar confirmações. Porque essa postura de encontrar confirmações para suas teorias faz com que você não evolua, né, na ciência como um todo. O Karl Popper acreditava que a eliminação de erros, né, a busca por falseabilidade, né, a busca por experimentos que questionam as teorias de pequenos erros, que essa sucessão de eliminação de erros funcionaria como uma evolução natural para as teorias científicas e dessa forma, né, você evoluiria para uma teoria científica cada vez menos provida de erros, mais precisa e que descreveria a natureza de forma melhor, tá certo? Né? Para o Karl Popper, a teoria científica, portanto, deve sempre se expor ao teste, né? E deve sempre se expor à possibilidade de estar errado. Né? De forma geral, essa falsibilidade ela é muito mais uma postura perante as teorias do que uma própria forma de ver ou conduzir pesquisa. Para o Karl Popper, o verdadeiro cientista, né? Assim, ciência seria definida por essa busca por erros. Né? Você propõe suas teorias e busca por coisas que elas estariam erradas, né? de não para derrubá-las, mas para melhorá-las, tá certo? É baseado nisso que o Karl Popper vai definir o que é pseudociência, né? Que a pseudociência seria uma teoria que nunca pode ser falseada, tá certo? Aí ele cita sempre como exemplo de pseudociência a astrologia, tá bom? E para o Karl Popper, né, ele é uma frase marcante para ele é que nenhuma teoria em particular pode jamais ser considerada correta. Né? Nenhuma teoria científica é sacrossanta, tá certo? Ou seja, elas sempre estarão imbuídas de algum erro, alguma construção social e que com o tempo, né, com pesquisa científica, esses erros seriam expostos e assim, dessa forma, as teorias seriam melhoradas. Outra postura que eu gostaria de apresentar sobre teorias científicas é até a postura de que teorias científicas são indetermináveis, né? Que seria a tese de Durkheim King, tá certo? Durkheim e King são dois filósofos da ciência, né? Eles viveram em épocas diferentes. O Durkheim ele era mais cientista do que filósofo, enquanto o King ele era mais filósofo da ciência epistemologista e não cientista. Né? Eles alegavam que qualquer evidência desconfirmativa pode sempre se acomodar em qualquer teoria. Né? Lembrando, evidências desconfirmativas serão aquelas que negariam, né? que seria um problema para as teorias científicas. Né? Seriam observações que falseariam, seguindo Popper, né? E que mostrariam que que as conclusões tiradas pela sua teoria não seriam verdadeiras. Né? Para eles, você sempre consegue pegar um resultado negativo de uma teoria, de uma observação, e de alguma forma encaixar essa observação negativa dentro da sua teoria. Né? Ou seja, teoria sendo coisas mutáveis, não sendo coisas estáticas. Né? Por quê? Porque para eles, né, uma teoria científica ela não é apenas uma hipótese sobre a qual você constrói um raciocínio lógico, mas sim um conjunto de crenças, um conjunto de hipóteses. E além das hipóteses principais que você considera, tem aquilo que a gente já falou um pouco na aula passada, que seriam as hipóteses auxiliares. Tá certo? E quando nós testamos nossa teoria, a teoria ela nunca é testada, né, apenas aquele pequeno conjunto de hipóteses. Ela sempre é testada em grupo. Né, ela sempre vai para o que eles chamam de tribunal do experimento, né, tribunal da experiência, em grupo. Ou seja, você possui
todo um conjunto de hipóteses principais e hipóteses auxiliares, né? Lembrando aquele exemplo do time de futebol que eu falei no vídeo passado. E quando você testa uma teoria, testa aquele conjunto de hipóteses com um experimento, por exemplo, você os testa em grupo. Ou seja, se a observação é falsa, né, como tinha sido mostrado no vídeo anterior, quando estávamos falando sobre essa racionalização desconfirmativa, né, quando você observa, quando uma observação proposta não é realizada, isso quer dizer que aquele conjunto de hipóteses mais a conclusão não são verdadeiras juntos. Ou seja, para tentar colocar aquela observação desconfirmativa dentro da sua teoria, você precisa, às vezes, apenas abrir mão de uma hipótese auxiliar, tá certo? Ou, né, adicionar uma hipótese auxiliar que não estava sendo considerada ao seu saco de hipóteses, ao seu conjunto de hipóteses. E dessa forma você consegue agora, né, pegar aquela evidência que era desconfirmativa e ela agora faz parte da sua teoria como uma evidência confirmativa, né? Então, isso é uma proposta importante, né, na tese de King e do Hen, ou do Hen-King, tá bom? Desse modo, você nunca terá um experimento definitivo, né, dentro dessa perspectiva deles. Ou seja, você nunca terá uma observação desconfirmativa que irá, de forma categórica, jogar fora por completo aquela sua teoria. Tá certo? Por quê? Porque você sempre conseguirá modificar em pontos diferentes a sua teoria, né, a sua hipótese, a sua teoria como um todo, abrindo mão ou adicionando uma hipótese particular, e de modo que você não conseguirá nunca ter esse experimento definitivo. Tá certo? E, sendo assim, é impossível você determinar por completo, né, se uma teoria em particular é correta ou não. Né? Isso é um pouco problemático para a gente, né, mas é um fato, não é uma verdade até agora. Então, né, por isso que a gente ainda tem esse debate sobre determinados pontos polêmicos na ciência. Tá certo? Você nunca pode determinar completamente se uma teoria particular é correta. E isso faz com que, então, que as teorias, né, científicas elas são indetermináveis. Né? Esse seria mais ou menos o termo que eles usam. Né? E aí você tem agora um problema. Por quê? Porque você possui várias teorias, você pode ter várias teorias sobre um determinado tópico, e aí por que escolher uma delas? Né? E eles vão defender que existem vários fatores que vão levar à adoção de uma teoria como verdadeira, né? Isso podem ser fatores políticos, econômicos, sociais como um todo. Como exemplo, a gente tem a mecânica clássica, que aí você tem a teoria newtoniana, você tem a mecânica lagrangiana, mecânica hamiltoniana, você tem uma mecânica relacional do Ernst Mach, né? Você vai ter a mecânica russiana, você tem também a teoria de Hamilton-Jacobi, né, que é definida pela equação de Hamilton-Jacobi, você tem a equação apeliana de movimento, que ela é uma outra forma de ver a mecânica clássica, e você ainda tem a teoria de Köppen von Neumann, que é uma forma de descrever a mecânica clássica, já tentando de alguma forma conciliar ideias de mecânica quântica, né? Por que até hoje a gente ainda se atém muito à mecânica newtoniana, à mecânica lagrangiana e hamiltoniana, essas três em particular? Existe uma construção, né, histórica, cultural, por detrás, e que nos faz adotar essas teorias, e como a maioria das demais mecânicas, né, a de Mach, a de Ruth, a de Apel e a de Köppen von Neumann são propostas depois, quando a mecânica clássica já começa a cair um pouco em desuso, em detrimento de uma mecânica relativística e quântica, elas acabam sendo vistas pela comunidade científica como apenas uma forma de escrever a mecânica clássica. Né? E então, até hoje, continuamos ensinando mecânica newtoniana desde cedo, lagrangiana e a hamiltoniana na faculdade. A newtoniana por fatores óbvios, que ela é mais simples de apresentar para jovens, né, em colégio e tudo mais. Então a gente fica por aqui nesse vídeo, né? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.